Bom, boa noite a todos. Como a gente havia combinado, né, essa vai ser uma aula de resolução da última aula que foi dada semana passada, beleza? A lista de exercícios já está disponível no Google Drive, né, do Kahoot. Já coloquei ela lá. E agora a gente vai fazer a resolução desses exercícios. Vocês podem checar no Google Drive, né, fazer o download da lista, ela está disponível em PDF, ok? Com o gabarito e tudo mais. Mas a gente já vai fazer a resolução dela aqui. E qualquer dúvida também vocês mandem no grupo do WhatsApp, ok? Bom, talvez o vídeo vai ficar um pouquinho travado. Eu já fiz alguns testes aqui. Às vezes ele trava, às vezes ele para de travar, mas o áudio está saindo normal. Não sei por que isso está acontecendo. Eu acho que talvez seja uma latência ali, algum problema na internet. Ultimamente minha internet está oscilando bastante. Mas o áudio está saindo... Tá com qualidade, a imagem está com qualidade, então eu acho que não tem problema com relação a isso, beleza? Então, eu vou expandir aqui a janela dos exercícios, né, do Word. Só que eu vou disponibilizar para vocês já formatado, em PDF, ok? Para não ter problema de baixar e tudo mais. Bom, são 6 exercícios, tá? Peguei exercícios aqui de vestibular e tudo mais. E são bem simples, assim, uma dificuldade de fácil para médio, não peguei exercício muito complicado, não. Então, vamos lá. Primeiro exercício, vou ler o enunciado, as alternativas, e aí a gente vai deduzindo qual que seria a alternativa correta, beleza? Bom, exercício número 1. As reservas petrolíferas estão relacionadas a um tipo de formação geológica. Indique corretamente esse tipo de formação. A gente falou bastante do petróleo na aula passada, né, dentre os combustíveis fósseis, e a gente sabe, né, qual o tipo de formação geológica que é propícia ali para a formação do petróleo, correto? Dentre as alternativas, a gente tem a alternativa A, que é escudos cristalinos, a gente não falou sobre isso. A gente tem a alternativa B, bacias sedimentares, C, dobramentos cenozoicos, D, placas tectônicas e E, aluviões quaternários. Dentre o que a gente discutiu na aula passada, a gente viu que a formação geológica seria uma bacia sedimentar, né, que seria rapidamente soterrada, né, rapidamente a matéria orgânica seria sedimentada. Como a matéria orgânica seria sedimentada, é muito fácil a gente compreender, né, fazer uma alusão aqui, que seria a formação geológica ideal, né, a bacia sedimentar, que é a alternativa B. A gente não falou sobre escudos cristalinos, nem dobramentos cenozoicos, nem placas tectônicas, inclusive placas tectônicas, né, nem caem nesse tipo de formação geológica que a gente vai, provavelmente vocês vão ver isso mais para frente, né, falar um pouquinho sobre esse assunto, mas no caso, a gente falou que a formação geológica seria a bacia sedimentar, né, onde a matéria orgânica ela acaba sendo sedimentada, né, essa sedimentação ocorre de maneira rápida, né, para que não ocorra a oxidação da matéria orgânica. Bom, vamos para a questão número 2, FUVEST. A questão energética contemporânea, especialmente no que se refere ao uso de combustíveis fósseis, pode ser olhada sob uma perspectiva mais ampla. A vida na Terra tem alguns bilhões de anos. Nossa espécie, que surgiu há cerca de 150 mil anos, produz ferramentas há cerca de 40 mil anos. Usa carvão mineral há cerca de aproximadamente 300 anos e petróleo há 100 anos. Esses recursos energéticos, devido à longa deposição de organismos, encontram-se em diversas regiões do planeta. Algumas delas hoje desérticas. O consumo combinado atual desses combustíveis, sobretudo na indústria e no transporte, equivale a uma queima na ordem de aproximadamente 100 milhões de barris de petróleo por dia. Fato que acaba preocupando bastante, principalmente pelo aumento na atmosfera de gases responsáveis pelo efeito estufa. Bom, da leitura desse texto, o que é correto afirmar? Então, dentre as alternativas aqui, a gente tem a alternativa A, B, C, D e E. Vamos ler cada uma dessas alternativas. Alternativa A.
há regiões desérticas que podem já ter sido oceanos, das quais extraímos hoje o que aí foi produzido muitos anos antes da existência humana. Então, basicamente, aqui no texto, né, principalmente no início, a gente ele fala, né, que sobre os recursos energéticos e tudo mais, e que há muito tempo atrás, né, determinadas regiões desérticas podiam ter sido oceanos, das quais ocorreu a formação de parte desses combustíveis fósseis, que hoje em dia a gente acaba extraindo. No caso, na aula passada, eu falei um pouquinho sobre a formação do petróleo e eu falei que, inclusive, é encontrado em bacias sedimentares marítimas, né? Ou seja, no fundo de, de oceanos e tudo mais, ocorre um local muito propício para a formação do petróleo. Não somente nos oceanos hoje em dia a gente consegue encontrar, mas também em continente, no território. Mas o que é interessante é que tem muitas regiões hoje em dia que a gente acaba explorando o petróleo em continente, que no passado era uma região alagada, né, que pertencia, é, que, que era, no caso, o fundo, né, vamos dizer assim, de um mar, de um oceano, e por aí vai. Então, essas questões que o texto traz, né, ela é importante porque ela tem uma referência com essa questão geológica de formação das bacias sedimentares com a sedimentação da matéria orgânica que deu origem ao petróleo, que é justamente o que está se tratando no texto. Então, a alternativa A, ela está correta nessa afirmação. Vamos ver se as outras alternativas também, né, estão corretas. Alternativa B fala que os combustíveis fósseis gerados em processo contínuo poderiam ser utilizados indefinidamente, se não fosse o aumento do efeito estufa. Essa é uma alternativa incorreta, porque a gente sabe que os combustíveis fósseis, eles não são renováveis, né? Ou seja, a gente, além deles não serem limpos, né? Eles emitirem gases poluentes ali que contribuem para a intensificação do efeito estufa e problemas para a camada de ozônio, a gente sabe também que são combustíveis que eles não são renováveis. Então, o ser humano ele acaba retirando, extraindo muito mais da natureza esses combustíveis fósseis do que a capacidade natural, né, do planeta de repor esses combustíveis, né, tanto o carvão mineral, o gás natural, como o próprio petróleo. Então, a alternativa B está completamente equivocada. A alternativa C fala que o consumo atual de combustíveis fósseis na indústria e nos transportes é reposto pela deposição diária de biomassa fóssil. Bom, basicamente ela está falando um pouco ali da alternativa B também, então tá errado, né? A gente sabe que o que a gente consome é muito superior à reposição natural ali. D. Os seres humanos nos últimos 100 anos são responsáveis por boa parte da geração de combustíveis fósseis a partir da biomassa disponível. Bom, no caso, essa alternativa ela tem uma certa coerência com o que a gente leu, mas não é exatamente o que a gente tá pedindo, né? Ela basicamente está falando ali o que diz um pouco no texto também, como se fosse uma espécie de recorte aqui do texto, mas não é exatamente o que a gente, o que o texto, né, está querendo trazer. A alternativa aí, ela fala que o que era carvão mineral em um passado remoto transformou-se em petróleo nos períodos recentes. Isso daqui é uma completo de um equívoco, né? A gente sabe que o carvão não se transforma em petróleo, nem o petróleo se transforma em carvão, nem não tem. Ambos são combustíveis fósseis, mas nenhum dá origem ao outro. Então a alternativa correta seria a alternativa A, a primeira alternativa. Na 3, está falando um pouquinho sobre o petróleo. Novamente, né? Alternativa A fala que é um hidrocarboneto
a combinação de hidrogênio e carbono, está correto, de fato, o petróleo é composto por hidrocarbonetos, moléculas de hidrocarbonetos, com origem na decomposição de matéria inorgânica, em cavidade ou depressão. Mentira, né? Na verdade, é a decomposição de matéria orgânica em geralmente bacias sedimentares, né? Na grande maioria das vezes, bacias sedimentares, às vezes mais expostas ou menos expostas, né? Mas não geralmente em cavidade ou depressões, levando centenas de milhões de anos para se formar. De fato, leva muito tempo, mas essa questão geológica, essa questão aqui de formação geológica está completamente equivocada. Assim como a composição em si do tipo de matéria, né? Não é matéria inorgânica, sim matéria orgânica. Alternativa B, vem da decomposição, aliás, total de bactérias em ambientes com pouca oxigenação. Até aí é verdade, porque você tem a decomposição, né, de inúmeras matérias orgânicas, bactéria é uma delas, só que ela não fica em ambientes com pouca oxigenação justamente para evitar oxidação, né, que um dos agentes oxidantes é o próprio oxigênio. Só que aí não é somente, né, a decomposição somente de bactérias, né, e fala que ocorre uma formação, né, de uma lama semiputrefata, ou sapropal, que é a fase final de formação do petróleo. O ambiente ideal para a formação do petróleo são bacias abertas dos mares do passado. Essa alternativa aqui está um pouco incorreta, porque ela não fala exatamente, né, matéria orgânica, que ela fala bactérias. E a gente tem também outras questões aqui relacionadas ao tipo de ambiente, tá certo? De formação. Está um pouco incorreta essa alternativa, devido a essa questão de não mencionar exatamente a matéria orgânica, nem o tipo de formação geológica exata do petróleo. Alternativa C. Um bom exemplo de local para formação de petróleo é a área da Triade, Itália, Espanha e França. Completa de uma mentira, né? Não, nem de longe esses países eles possuem grandes reservas de petróleo, comparado com o que a gente viu na aula anterior, que é alguns países do Oriente Médio, né, Estados Unidos também, Venezuela e por aí vai. D. Provém apenas dos mares, já que as regiões ocupadas pelos continentes atualmente não abrigaram oceanos nas eras geológicas anteriores. Está equivocado também, a gente sabe que isso é uma mentira. E é uma fonte de energia que necessita de refino. Sua formação ocorre em bacias semiabertas, como no Golfo e em algumas áreas continentais. Bom, ela está certa, né? Ela não traz nenhum tipo de especificidade a respeito do petróleo, falando sobre a sua formação e tudo mais. Só que, de fato, é uma energia que ela precisa de refino, né? Uma fonte de energia que precisa de refino, até porque a gasolina, o querosene de aviação, o querosene, o diesel, entre outros produtos, né? Todos eles são refinados. Então, de fato, o petróleo precisa ser refinado. O petróleo em si, ele não é utilizado como fonte de combustível, né? De energia. Sua formação ocorre, de fato, em bacias sedimentares, né? Semi-abertas, muitas vezes. Como no Golfo, uma região que tem uma quantidade de reserva de petróleo significativa em algumas áreas continentais. Então, tá certo. A alternativa aí é da 3. Bom, questão 4. A fonte de energia básica da primeira Revolução Industrial na Grã-Bretanha durante o século XVIII foi o petróleo. Não foi o petróleo, a gente sabe que o petróleo começou a ser usado um pouco depois. B, gás natural. Também não foi o gás natural, né? A gente sabe que foi uma dos combustíveis fósseis existentes, né? Então, alternativa C, carvão mineral. Foi o combustível fóssil que justamente foi o principal combustível utilizado durante a primeira Revolução Industrial. Depois ele acabou perdendo espaço ali para o petróleo e para o gás natural também, que acabou sendo usado um pouco depois. Alternativa D, energia nuclear nem existia na época, e energia hidrelétrica também, embora você tinha ali, sim, já determinados estudos a respeito da energia hidrelétrica, você não tinha utilização nem de longe em larga escala, muito menos suficiente ali para dar aquele boom energético, né, que foi fundamental para que a primeira revolução industrial de fato acontecesse. E a questão 5, né, da PUC Campinas, a gente vai ter que fazer análise de um gráfico aqui.
E logo aqui no enunciado ele fala que gerar energia é atualmente uma das necessidades fundamentais do mundo contemporâneo. Observando tal gráfico, né, a gente vai tirar, né, algumas deduções. Então a gente vê que esse gráfico, né, ele é um gráfico que retrata o consumo de energia ao longo do tempo, né? Tem mais ou menos uma década ali sendo analisada, do início de 2000 a 2011, onde a gente vê que o consumo energético, o consumo de energia do Japão, ele praticamente se estagnou, né? A União Europeia e os Estados Unidos ficou quase a mesma coisa também, mas a China ela quase que triplicou o consumo de energia, né? Então é um país que acabou se destacando muito ali pelo consumo de energia. E o que está falando é o seguinte: considerando-se o atual contexto econômico mundial e a leitura do gráfico, o que é correto afirmar sobre o consumo de energia? Bom, a gente tem a alternativa A, fala que a China apresentou um forte crescimento, pois apesar de baseado no carvão mineral, tem sido impulsionado pela expansão da indústria e diversificação das fontes de energia utilizadas. Isso é totalmente verdade. A China ainda assim consome muito carvão mineral, mas é um dos países que mais vem investindo aí em fontes renováveis, em hidrelétricas, não só hidrelétricas, como é o país que mais utiliza, né, o que mais tem em números absolutos, né, a utilização de produção de energia por meio da energia solar, investe pesadamente também em outras fontes de energia, como a energia eólica. É um país que vem diversificando muito sua matriz energética e teve um forte crescimento justamente por causa do aumento, né, da produção, da produtividade, principalmente no setor industrial. B, fala que os Estados Unidos têm apresentado um ligeiro declínio devido ao compromisso do governo estadunidense em cumprir as metas do Protocolo de Kyoto de redução da poluição, aliás, perdão. Bom, está totalmente equivocado essa alternativa B, porque os Estados Unidos, embora ele tenha assinado ali alguns acordos específicos, a gente nem sequer analisou essa questão do Protocolo de Kyoto, assim como na questão em si ele nem menciona isso, né? É uma referência bem específica, vamos dizer assim. E a gente sabe que os Estados Unidos nos últimos anos não vem reduzindo, né, a, a poluição, muito pelo contrário. Ele e a China, inclusive, são um dos países que mais contribuem ali para gases do efeito estufa, CO2 e dióxido de carbono e monóxido de carbono que são liberados na atmosfera. A alternativa C fala que da União Europeia manteve-se estável no período porque vários membros do bloco têm encontrado dificuldades de importar o gás natural da Rússia. Bom, também uma alternativa incorreta, porque a gente tem ali vários países da União Europeia que, inclusive, utilizam energia nuclear. Um dos países que utilizava muito, hoje em dia não utiliza mais, é a Alemanha. E a gente tem uma matriz energética que também está sendo diversificada na União Europeia. No entanto, ocorre uma certa estagnação econômica também na União Europeia, assim como nos Estados Unidos durante esse período, até porque teve a crise, né, ali do subprime em 2008. Então, isso contribuiu também para que não aumentasse o crescimento do PIB, não aumentasse também o consumo de energia consideravelmente. Então, até o momento, a alternativa A, a alternativa mais correta da questão 5. Por último, né, a gente vai ler as últimas duas alternativas, a D e a E. A D ela fala que os Estados Unidos e a União Europeia têm se mantido em queda devido a constantes crises geopolíticas que ocorrem no Oriente Médio, principalmente fornecedor de petróleo. O consumo do petróleo, na verdade, nessa década analisada, ele até que se intensificou, tá? E, de fato, você teve ali algumas questões geopolíticas no Oriente Médio, mas isso não foi fator determinante. E na alternativa E, fala que o Japão está em declínio desde o século XXI, desde o início, né, do século XXI, porque o país ele tem fechado sistematicamente as usinas nucleares, optando pelas termoelétricas. Bom, isso a gente nem sequer chegou a analisar, né, não tem muito a ver assim, com o petróleo, nem com o consumo análise do consumo de energia total, pelo que a gente havia estudado. Então, de fato, a alternativa correta aqui é a alternativa A, da questão 5, beleza? E por último,
a, a questão número 6, beleza? Vou ler o enunciado aqui e a gente vai fazer uma análise sobre as alternativas. A procura por novas fontes renováveis de energia surge como uma alternativa importante para superar dois principais problemas atuais: a escassez de fontes não renováveis de energia, principalmente do petróleo, e a poluição ambiental causada por essas fontes, né, que são os combustíveis fósseis de maneira geral. Assinale a alternativa que apresenta um tipo de recurso energético não renovável. Então, dentre as alternativas ali de A até a E, é para a gente selecionar alguma alternativa que possui algum tipo de fonte energética não renovável. Bom, a alternativa A, ela fala sobre a biomassa, que é renovável, e ela dá uma viajada ali, né, falando massa dos seres vivos habitantes de uma determinada região. Basicamente, ela está falando ali matéria orgânica, né, de uma maneira bem viajada assim, mas não tem nenhuma fonte energética não renovável na alternativa A, então a gente já pode descartar ela. A alternativa B, ela fala de hidrogênio, que basicamente ele é utilizado em células combustíveis, né, que são utilizadas ali em alguns foguetes e tudo mais. A gente nem falou sobre ela porque realmente assim não é uma fonte fóssil, né? Como a gente falou na primeira aula, a gente estava falando de fontes combustíveis fósseis majoritariamente. Então, hidrogênio, as células combustíveis utilizam hidrogênio, é uma fonte limpa e renovável, inclusive. Então, não é a alternativa B. A C, ela fala do biogás. Gente, tudo que é bio, a gente acaba entendendo, né, que é renovável, como o bioetanol, né? Não que o etanol não seja renovável, é renovável, mas o bioetanol é uma derivação de um combustível renovável. O biodiesel, né, que é uma alternativa ao diesel. Então, enquanto o diesel ele é uma fonte, no caso, não renovável, o biodiesel é renovável. E o bioquerosene também, né, que é um combustível de aviação que pode ser utilizado por ser uma fonte energética renovável. Então, o biogás também, né, ele é uma fonte energética renovável, por aí a gente já consegue interpretar, né, e fala que ele utiliza, né, as bactérias na transformação de detritos orgânicos em metano. Então, basicamente ele fala ali que o biogás ele é utilizado, né, a partir da decomposição de determinadas matérias orgânicas por meio de bactérias que liberam, né, o gás metano. Então, é uma fonte energética renovável, então a gente pode descartar a alternativa C também. A D fala do carvão mineral extraído da terra pelo processo de mineração. Essa sim é uma alternativa correta, porque o carvão mineral a gente sabe que não é uma fonte renovável, né? E sim é uma das três principais fontes que fazem parte, né, das fontes fósseis de energia. Para finalizar, né, vamos ler a alternativa C também, que fala da energia geotérmica. A energia geotérmica é uma energia muito utilizada na Europa, alguns países europeus, e ela é uma fonte energética totalmente limpa, né, porque ela utiliza do calor do interior da Terra para aquecer um fluido, geralmente a água. Esse fluido ele entra no processo de condensação e evaporação, e aí ele gira, e consegue através dessa força de pressão exercida pelo fluido, pelo processo de evaporação, né? E girar o eixo da turbina, produzindo assim energia mecânica, né? Mais ou menos assim esse processo de energia geotérmica, né? Utilizando o calor interior da Terra. Isso existe em alguns países, tá? E vale lembrar que a energia geotérmica é bem diferente de energia termoelétrica, né? As termoelétricas, elas utilizam ali o poder calorífero, muitas vezes, do próprio carvão mineral, né? Então, energia geotérmica é uma energia limpa e extremamente renovável, né? Ela basicamente solta muita fumaça ali, muita gente acha que ela está liberando dióxido de carbono, monóxido de carbono e por aí vai, mas na verdade não, ela só está liberando água evaporada ali pelo processo natural de extração de energia, né, do calor interior da Terra, que aquece o fluido, passa essa energia química para o fluido, que por força de pressão, essa pressão desse fluido acaba girando a turbina, que se transforma em energia mecânica posteriormente, vai ali depois para um gerador e é transformada em energia elétrica. Então, a energia geotérmica é bem diferente de energia produzida pelas termoelétricas, né, que é por meio do poder calorífero da queima do carvão mineral ou carvão natural, beleza? Então, um pouco atrás aqui, um pouco para baixo, a gente vê o gabarito, né, da alternativa
da alternativa 1 até a D, beleza? A gente consegue conferir ali que a gente acertou as questões, né? E vocês podem conferir depois a respeito e, e, no caso, refazer, né, esses exercícios, ok? Então, eles vão estar disponíveis justamente no Google Drive do Kaur, para que vocês consigam acessar e baixar. E qualquer dúvida é só vocês mandarem no grupo do Kaur, beleza? Onde a gente tem ali, vocês têm o meu contato, né? A gente tem um grupo próprio, né, para geografia geral, e aí vocês podem mandar suas dúvidas. Beleza? Tudo bem? Então, por hoje é só, pessoal. Tá certo? Vou encerrar aqui a aula, ok?